ouvir. Senhor Jesus, em nome do Pai eterno, em nome de Jesus Cristo, fale conosco nesta noite, Senhor. Amém. Amém. Podeis assentar, irmãos? Faz muito tempo que eu não prego, mas muito mesmo. Bastante. Mas hoje o Senhor tem falado comigo, na verdade já faz alguns dias que o Senhor tem falado comigo. E aí nós precisamos entrar em um assunto muito importante. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia em Lucas capítulo 4, em versículo 1. Lucas capítulo 4, versículo 1. Que diz assim: Jesus, ele estava cheio do Espírito Santo. Ele tinha voltado do Jordão e ele foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo, ele não comeu nada e ao fim daqueles dias, ele teve fome. Disse-lhe então o diabo: se és o Filho de Deus, manda que essa pedra aqui se transforme em pão. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito que nem só de pão viverá o homem. E elevando, mostrou-lhe um momento todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo uma outra vez: dar-te-ei toda essa autoridade e a glória desse reino, porque ela me foi entregue e eu dou a quem eu quiser. Portanto, se você prostrar e me adorar, vai ser tua. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, ao Senhor o teu Deus adorarás, e somente a Ele darás culto. Então, mais uma vez, ele levou a Jerusalém e colocou sobre um pináculo do templo e disse: se você és o Filho de Deus, se joga daqui embaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em nenhuma pedra. Respondeu-lhe Jesus: dito estás, não tente o Senhor teu Deus. Passado se foram as tentações de tudo que aconteceu ali, de toda sorte, apartou-se dele o diabo até o momento oportuno. Então Jesus, no poder do Espírito Santo, voltou para Galileia, e a sua fama recorreu por toda a circunvizinhança, e ensinava nas sinagogas, sendo glorificado por todos. Eu gostaria de trazer algo da parte do Senhor para a sua vida hoje. Quero falar sobre o momento que todo mundo vive, inclusive eu e você, principalmente nós. Todo mundo aqui vive e passa por momentos difíceis. Jesus, ele saiu do deserto, ele saiu do Jordão, ele tinha acabado de ser batizado por João Batista. Vamos se dizer, né? O novo convertido, uma das primeiras coisas que ele faz é fazer o batismo. Ele vai lá, se batiza, todo feliz. O novo convertido, ele sai e eu vou fazer várias coisas. Quando você aceita Jesus, que ele mexe com o seu coração, que ele te chama, primeiro momento, o amor, aquele amor à primeira vista, aquele sentimento é de força. Quando você aceita Jesus, que você batiza, que você entende tudo isso, é um sentimento tão forte que nasce dentro de você, e você sai cheio do poder, e realmente você está revestido do poder. E Jesus, ele tinha acabado de cumprir um ato que eu e você, quem não se batizou ainda, mas vai passar pelo batismo, vai cumprir. Então Jesus saiu do batismo e ele foi para o deserto. Vocês sabem que deserto, ele significa um lugar árido, seco, né? O deserto, ele não tem vida. É muito quente e muito frio. As estações no deserto é desconfortável. E o interessante é que Jesus foi passar 40 dias naquele lugar, desconfortável. De repente, um Deus
e homem saiu de um período extravagante da vida, feliz e maravilhoso, e ele foi conduzido pelo deserto para estar num lugar seco, frio, sem vida, calor, e era um lugar muito difícil de estar, e ele precisava passar um período de 40 dias naquele lugar. Vocês sabem que o número 40 dias é um número simbólico na Bíblia. Se nós formos ver, nós temos Moisés. Ele ficou 40 dias no Monte Sinai para receber os 10 mandamentos. Nós também temos Jesus, que jejuou 40 dias no deserto. Nós temos também Elias, que durante 40 dias ele andou com apenas uma única refeição e ele não se desfaleceu. Ele caminhou, chinelou e foi durante 40 dias. Nós temos a história de Golias, que também foram 40 dias. Nós temos a história de Ezequiel, que foram 40 dias por lamentação. E nós temos a história de Jonas, que foi 40 dias o prazo que Deus deu para derramar a sentença sobre Nínive. Então eu quero que você preste atenção agora em mim, porque quando nós falamos da palavra de Deus, ela vai trazer alguns mistérios e enigmas para você, que o Senhor vai falar diretamente com o teu coração. Então esse 40 dias, ele tem um símbolo. E esse símbolo de 40 dias, ele pode ser entendido também como um período de preparação, um período que você pode passar conflitos, provações e disciplina. Vocês conseguiram gravar isso? Um período de provação, preparação, conflito e disciplina. O Senhor nos leva para momentos talvez conflituosos na nossa vida, para que lá nós possamos melhorar. Hoje o pastor pela manhã, ele disse assim para nós: ninguém quer ser a mesma pessoa. Se você for fazer uma reflexão e olhar para o seu passado, você vai querer ser a mesma pessoa? Se eu olhar para Thalita, no caso Thalita, se eu for fazer uma reflexão do meu passado, eu dou graças a Deus porque dia após dia eu estou melhorando. E a gente até brinca, né, que as mulheres ficam até mais bonitas depois de mais velhas, né? As mulheres começam a arrumar os cabelos. Eu pego umas fotos minhas, meu Deus, como era feia, né? Os dentes do torto. Era uma coisa assim difícil. Mas aí de repente a gente encontra várias maneiras de ficar mais belas. Porque o tempo vai melhorando algumas coisas para nós. Então eu quero te dizer, você hoje que ainda não conheceu a Jesus, que talvez essa seja as suas primeiras experiências na casa de Deus. Talvez seja o primeiro momento de você estar aqui hoje. Eu quero te dizer uma coisa. A sua vida também, ela não é mais a mesma. Se você for pensar um pouquinho no seu passado, você já não é mais a mesma pessoa. Que bom! Você está evoluindo dia após dia. E isso é importante para você como ser humano. Acredito eu que você quer fazer uma faculdade, quer estudar, quer mudar de emprego. Você quer evolução, você quer melhorar. E o Senhor está te dizendo que Ele também deseja melhorar a sua vida. Glória a Deus. Ele deseja melhorar os seus sentimentos e o seu coração. Ele deseja estar mais perto de você. E se você veio aqui hoje, sinto lhe informar, não foi por um acaso. Porque o Espírito Santo te conduziu, assim como conduziu João Batista, assim como conduziu Jesus. E o Espírito Santo te trouxe aqui hoje, está falando com você, comigo. Ele te conduziu à casa dele. Ele te conduziu para um tempo de conflito, para um tempo de preparação, para um tempo de disciplina. Ele quer abençoar a sua vida, Ele quer transformar a sua alma. Mas para isso, tem que fazer sentido você estar na casa de Deus. Amém. Você veio aqui por qual motivo? Qual foi aquilo que te chamou a atenção de você estar aqui hoje? Thalita, eu vim aqui hoje porque eu gosto de ouvir as músicas, eu gosto do comportamento, eu gosto das pessoas. Mas engano teu, amigo. Porque você veio aqui hoje porque o Espírito Santo te conduziu até aqui hoje. E foi Ele que te trouxe porque Ele te ama, a sua alma e a sua vida. E Ele quer ver você feliz. Por completo, sem nenhum rejunte, sem nenhum retalho. O Senhor quer restaurar a tua vida e trazer a felicidade por completo. Mas para isso, todo ser humano
passa por esse versículo, pelo capítulo 4. Ele diz assim: e Jesus, cheio do Espírito Santo, ele foi levado pelo deserto. Durante 40 dias, ele foi tentado pelo diabo. Cheio. Sabe o que significa a palavra cheio? A palavra cheio significa preenchido por completo. Isso aqui não está cheio. Isso aqui está cheio, irmãos? Contém tudo que é capaz. Isso aqui contém tudo que é capaz? Aqui cabe mais água, não cabe? Cheio do Espírito Santo. Não tem nenhuma brecha. Não tem nada. Nada. Você entende que Jesus, para ser tentado, ele foi cheio do Espírito Santo. O Senhor está te dizendo uma coisa aqui hoje. Preste atenção no que eu vou te falar. O Senhor quer usar a tua vida e a minha vida. Amém, Senhor. Ele tem uma obra na sua vida, mas enquanto você estiver pela metade, você vai ceder à tentação. Você vai achar que vai estar fazendo a obra de Deus e você não vai conseguir concluí-la. Porque você só consegue vencer a tentação se você estiver cheio do Espírito Santo. Somente cheio do Espírito Santo é que nós conseguimos ser aprovados pelo Senhor. Glória a Deus, Senhor. Você tem que ser completo. E nós vamos abrir lá em Gálatas, capítulo 5. Coloca aqui para mim, por favor. Gálatas, capítulo 5. E o versículo, a partir do versículo 16. Aí você vai me fazer uma pergunta. Thalita, o que é ser cheio do Espírito Santo? Certo? Talvez você me faça essa pergunta. O que é ser cheio do Espírito Santo? Se você deseja fazer algo incrível. E olha, eu vou te falar uma coisa. Incrível não é apenas vir aqui no púlpito pregar. Incrível não é apenas cantar. Incrível é você fazer a diferença com as pessoas que estão ao seu redor. Incrível é você colocar a mão sobre uma pessoa que está doente e orar em nome de Jesus, seja curada, aquela vida ser curada. Incrível é você estar lá no seu trabalho. Meu pai, ele é padeiro, ele está lá no trabalho e abençoando tudo aqueles pão. E de repente um pão chega lá na casa de uma mulher, a mulher está enferma e de repente ela foi curada. Porque aonde o Espírito Santo de Deus vai, não importa o que aconteça, as nossas mãos, elas são ungidas pelo Senhor. Quem acredita nessa palavra? Quem acredita que você pode ser ungido aonde você estiver? Eu lembro que um dia eu fui viajar. Eu falei, Senhor, se eu for viajar para esse lugar, o Senhor vai comigo. Eu vou fazer uma cartinha em espanhol, porque eu fui viajar para fora. E onde eu for, eu vou deixar essa cartinha de evangelística para as pessoas lerem. E aí eu lembro que onde eu chegava, nos passeios que eu chegava, eu deixava umas cartinhas. E eu ia deixando as cartinhas. E aí uma vez minha amiga pegou sem querer a cartinha e falou assim, ô Thalita, acho que a camareira lá deixou uma carta em espanhol, meio estranha aquela carta. Eu falei, menina, volta para aquela carta lá, fui eu que deixei. É para a mulher, estou evangelizando ela. Ela começou a dar risada. E eu entendo que eu sou filha de Deus. E como filho de Deus, a gente fica muito parado. Nossa, é tão legal quando você faz a diferença na vida de alguém. É tão legal quando você vê uma pessoa sorrindo quando ela está triste. É tão legal quando você... Uau, aquela pessoa fala, Thalita, hoje você foi a diferença na minha vida. Eu precisava de um abraço. Um dia eu estava na minha casa orando. E eu comecei a orar e eu vi um louvor da Gabriela Rocha que falava, uma hora é pouco pra ti, pra poder te servir. Uma vida é pouco pra te amar e servir. Alguma coisa assim. Aí o Espírito Santo falou assim pra mim, manda mensagem pra sua chefe. No meio da oração. Aí eu peguei, oi Simone, ouvi esse louvor e me lembrei de você. Que Deus ajude a sua vida. E voltei a orar. Aí na mesma hora ela mandou mensagem, Thalita, como você sabia que eu estava chorando nesse exato momento? Eu estava chorando, Thalita, nesse exato momento que você me ligou. Estava acontecendo uma tragédia na vida dela, mas o Espírito Santo de Deus foi lá e me visitou enquanto eu estava orando. E eu fui capaz de entender a voz do Espírito e chegar até ela. Você precisa ser cheio do Espírito Santo e ser perceptível à voz do Senhor para fazer diferença na vida do seu próximo. Deus vai te usar de uma maneira extraordinária. Ele quer fazer coisas incríveis na tua vida. Mas não se limite a essas paredes. Não se limite a esse púlpito. Não se limite a esses bancos. Vai e faça o que o Senhor mandou você fazer. Ide por todo mundo pregar o Evangelho.
Quando você estiver lá, Renata e Léo, ora naqueles temperos. Senhor, visita essa vida, eu creio que ela vai ser salva. Amém. Eu creio. Me dê uma oportunidade de falar de Jesus para essa pessoa. E o Senhor vai te dar a oportunidade. Faça a diferença na vida de alguém. Brilhe. Você tem um brilho do Espírito Santo. Por que a gente se limita a apenas um espaço de 4 paredes e esquece que Deus tem coisas incríveis para nós lá fora? Abençoe tudo que você faz. Coloque Deus em tudo que você faz. E você será bem-sucedido. E você será uma bênção. E Deus vai te abençoar ricamente. Porque Ele quer que a sua vida seja um exemplo. Ai, você me fala assim: Senhor, mas eu não trabalho. Ué, mas você não tem vizinhos? Faça alguma coisa boa. Faça um bolo e vai entregar para o teu vizinho. E ore naquele bolo. Abençoe aquele bolo. Faça alguma coisa boa. Saiba que seu vizinho está precisando de ajuda. Fala: será que você quer que eu te ajude a limpar a casa? Enquanto você está limpando a casa ali, você está abençoando. Eu me lembro que uma vez a gente fez um trabalho com os adolescentes na igreja. E o Senhor falou no meu coração assim: Thalita, vá varrer a rua da igreja. Aí eu falei assim: ai, que vergonha, né? Aí peguei todas as crianças, adolescentes. A gente pegou de uma esquina até a ponta da esquina, foi varrer a rua. E criança é tudo engraçado, né? Criança pegava vassoura e começava a brincar no meio da rua. E eu assim: meu Deus, por favor, menino, vem pra cá que o carro vai pegar você. E aquelas crianças tudo feliz, varrendo a rua. Varri a rua de todos os vizinhos. Aí uma vizinha chegou e falou assim: eu moro aqui há mais de 20 anos e nunca ninguém fez uma ação dessa. Quem vocês são? Nós somos da igreja aqui do lado, irmã. Peraí, pegou uma bala e as pessoas ficaram maravilhados com aquela postura. Quando a gente postou nas redes sociais, gente que eu nem conhecia falava: que incrível o que você está fazendo. E nós achamos que precisa ser coisas grandiosas para que o Espírito Santo de Deus apareça. Mas não é você que faz nada. Você não faz absolutamente nada. Quem faz é o Espírito Santo. É Ele quem faz. Nós somos apenas um instrumento. Ele faz como quer, na hora que quer e usa quem quer. Então deixa ser levado pelo Espírito Santo de Deus. Mas eu vou te dizer uma coisa. Como que eu vou ser cheio do Espírito Santo? E aqui está escrito, ó. Coloca lá. É com Gálatas capítulo 5, versículo 16. Viva pelo Espírito. E de modo nenhum você vai satisfazer a sua carne. Pode passar. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito. E o Espírito que é contrário à carne. E eles entram em conflito um com o outro. De modo que vira uma bagunça. E aí depois o que acontece? Ele fala aqui conosco: mas quando nós somos guiados pelo Espírito Santo, nós não estamos debaixo da lei. As obras da carne, ela é imoralidade sexual, ela é impureza, ela é libertinagem, ela é idolatria, feitiçaria, o ódio, o ciúme, a ira, o egoísmo, as brigas, as facções, inveja, orgia e tudo que não presta. É as obras da carne. E eu os advirto como antes, que aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Agora me vem uma advertência para mim e para você. Você acha que nós vamos ser cheios do Espírito Santo se nós estamos voltados para esses desejos? Não, de maneira nenhuma. Agora como que eu vou ser cheio do Espírito Santo? Vamos lá. Mas o fruto do Espírito é amor, é alegria, é paz, é paciência, é amabilidade, é bondade, é fidelidade. O que mais é o fruto do Espírito? É a mansidão, é o domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Você quer ser cheio do Espírito Santo? Você quer ser uma bênção? Então você está praticando isso? Vamos começar segunda-feira? Segunda-feira, volta o versículo anterior. Vamos começar segunda-feira assim, ó. Deus, me dê amor. Me dê alegria, me dê paz, eu quero muita paciência, quero ser uma pessoa muito amável, eu quero ser bondosa, eu quero ser fiel. O fiel é aquele que, independente do que as pessoas façam, você vai continuar com a sua palavra. Eu quero ter mansidão, eu quero ter domínio próprio. E eu sei que se eu tiver isso na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo e todos os dias, o que eu vou ser? O que, irmãos? O que eu vou ser? Cheio do Espírito Santo. E você quer ser cheio do Espírito Santo? Amém.
Então é necessário ter isso daqui. E aí ele diz assim, ó: quando ele passou por tudo isso, ele estava cheio do Espírito Santo. E o Senhor te convida hoje, é um alerta para ti nesse dia de hoje. O Senhor quer te encher. Mas se você não ouvir, e olha que eu vou te dizer uma outra coisa, Deus não está escolhendo idade aqui não, viu? Seja novo, criança, velho, adulto. Eu acabei de aceitar Jesus, ou eu tenho 40 anos de igreja. Ele não se importa com isso. O que ele se importa é como é a sua postura diante ao reino de Deus. Então não me importa, eu não vou colocar distinções e vou dizer que Deus vai separar alguém para isso ou para aquilo outro. Porque quem faz é o Espírito Santo. Então ele está te convidando. Desde a Mariana que está lá, até o pastor que está aqui, o pastor Wilson. Todos vocês, Natan, Karina, Eric que está na porta, todos vocês estão sendo chamados pelo Espírito Santo nessa noite. Você está sendo convidado pelo Espírito Santo. Você quer ser cheio dele, você quer ter a plenitude no seu coração. Então o primeiro passo é ter os frutos do Espírito. Thalita, agora eu tenho os frutos do Espírito. Agora tu vai para o ponto final, que é onde começa a tua história. Nós somos tentados em 3 áreas da nossa vida. Nós somos tentados no corpo, na alma e no espírito. Independente, você vai ser tentado no corpo, na alma e no espírito. Coloque isso, entenda. Como Jesus foi tentado no corpo? Gente, o corpo é essa carne aqui, ó. É a nossa carne. Jesus ficou 40 dias sem comer. Ele teve fome, teve desejos. O que mais você gosta? Que a sua carne mais gosta? Faça uma reflexão agora, pare para pensar. O que é que você mais gosta? A sua carne mais gosta? Tem uns que vai falar, eu gosto de comer. Mas a gula é pecado, você sabia? Eu gosto de não fazer nada. Gosto de ficar de boa. Preguiça também. Os preguiçosos não herdarão o reino dos céus. Thalita, eu gosto de passar, de assistir assim, virar na madrugada, assistindo muita coisa. Não precisa nem ser besteira, né? Qualquer coisa. A palavra do Senhor fala que os nossos olhos são candeias, né? O nosso corpo são luz aqui, ó, para nós. É o nosso corpo. O que é que você mais gosta de fazer? Eu não vou falar do seu pecado aqui, não. Essa não é a minha intenção, ficar falando de pecado de ninguém, porque eu tenho vários aqui, e Deus pode revelar tudo aqui, ó. Todos nós pecamos e destituídos estamos à glória de Deus, mas pela misericórdia dele nós somos perdoados. Eu quero que você faça uma reflexão em onde você está. O que é que você mais gosta de fazer na sua carne? Na sua carne como ser humano. Saiba que é aí onde o diabo vai mais te tentar. Entende? Não tem como você sair dessa etapa. Não tem. Sabe por quê? Porque você precisa passar por isso para Deus cumprir o propósito que Ele tem na tua vida. Se você não passar por isso, lá na frente o teu tomo pode ser maior do que o que você começou aqui primeiro. Então eu sinto lhe dizer que você vai ser tentado naquilo que você mais gosta de fazer. Não fuja. Enfrente o problema de cara a cara. Se você continuar fugindo do problema, fingindo que ele não existe, uma hora ele pode te pegar de jeito e te colocar para fora da casa do Senhor. Enfrenta o problema e coloque diante ao Senhor. O que aconteceu aqui? E como que você enfrenta esse problema? Jesus falou assim para ele: olha, transforma essa pedra aqui em pão. E aí ele falou: nem só de pão viverá o homem. Sabe que em Hebreus capítulo 13, versículo 7, coloca aqui para mim, por favor. Em Hebreus capítulo 13, versículo 7, diz assim. Hebreus 13, 7. Aqui já? Lembra-se dos seus líderes que transmitiram a palavra de Deus a vocês. Observe bem o resultado da vida que tiveram e imite a sua fé. Esse é o primeiro conselho que eu te dou para você vencer a tentação. Lembre-se dos homens e mulheres de Deus, o que eles fizeram para vencer as tentações, e imite o que eles fizeram.
Timóteo, pega aí para mim Timóteo capítulo 2, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 3, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16. O Timóteo 3 diz assim: toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Próximo. Para que o homem de Deus seja apto, plenamente preparado para toda boa obra. Sabe como que você vai vencer a tentação? Tu me pergunta assim, Thalita, eu passo há tanto tempo por essa tentação na minha carne. Você não sabe como que é difícil vencer isso. Eu te digo assim, você vence com a palavra de Deus. Amém. Você viu Jesus brigando com o diabo? Quem viu aqui Jesus discutindo com o diabo? Em algum momento nesse texto Jesus discutiu com o diabo? Não? Você viu o diálogo aqui? Como que Jesus venceu? A palavra. Ele olhou e o diabo afrontou ele. Ele falou assim, pela palavra, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. A segunda tentação que você passa é da sua alma, seu corpo, seus sentimentos, suas emoções. O diabo, ele vai tentar as suas emoções. Você é uma pessoa orgulhosa? Você é uma pessoa que quando está pobre você fala com Deus, e quando você está rico você nem sabe quem é Deus? Você é uma pessoa que quando está acontecendo alguma coisa na sua vida que tudo vai bem, você despreza aquele que está ao seu lado? Sabe uma das coisas que eu parei para pensar a respeito da minha vida também? Eu estou 11 anos trabalhando no meu emprego que eu trabalho hoje. E por eu dominar tão bem a minha área, por eu saber fazer tão bem o que eu faço, às vezes eu não paro para ouvir o que as pessoas estão falando, porque eu acho que eu sei o suficiente. Isso é um erro muito grande, porque a gente acha que sabe de tudo, acha que a gente não precisa de opinião de ninguém. Quando você vai falar um A, a pessoa já tem um B, C, D, daqui a pouco fala o alfabeto inteiro, e ao invés de virar um aconselhamento, vira uma briga, uma confusão. E o diabo, ele vai te provar nesses seus sentimentos. Como que ele provou no sentimento de Jesus? Ele falou assim, olha, que ele falou em Lucas, ele falou assim, ó, tá vendo esse reino aqui, que eu tenho? Eu posso te dar, se você me prostrar e me adorar. Você acha que o diabo vai chegar em você e vai falar assim pra mim, ô Thalita, fecha o seu joelho, dobra o seu joelhinho aqui, ó, e fala que eu sou bom. Você acha que ele vai fazer isso com você? Sabia que tem muita gente aqui prostrado pro adversário e não sabe? Que os sentimentos estão sendo frustrados, que você está deixando se levar pelos seus sentimentos, por aquilo que você tem, pelas suas emoções, e você está prostrando e você não sabe? Jesus tinha poder para fazer o que ele quer. O diabo foi muito afrontoso. Esse reino é meu, eu dou a quem eu quiser. Olha como ele foi afrontoso. Foi Deus que fez a própria terra, e ele fala que é dele. Que absurdo, que abusado. Aí uma pessoa que tem um conhecimento aqui, meu filho, você sabe com quem você está falando? Jesus fez isso? Ele tinha toda a autoridade. Sabe com quem você está falando, diabo? Fui eu que criei tudo isso aqui, tudo é meu. Se eu quiser eu faço isso. Se eu quiser eu vou lá e todo mundo vai me prostrar. Eu mando fogo e raio, pai, vai acabar com tudo. Mais uma vez, Jesus venceu a tentação dos sentimentos pela palavra. Ele disse assim, e ele foi bem sucinto, de tudo que ele poderia dialogar com o diabo, que ele poderia falar com o diabo, ele disse apenas uma coisa: somente ao teu Deus adorarás. Ponto final. Sabe o que eu vou te dizer? Pare de ficar dialogando e brigando. Pare de querer ter a razão. Pare de achar que você sabe de tudo. Pare, porque isso só vai trazer mais conflitos na sua vida. Você só vai querer mostrar que você está certo e não vai deixar o Espírito Santo agir onde ele precisa agir. E enquanto você achar que é o dono da razão, enquanto você não baixar a sua cabeça, o Senhor não vai te levar para o outro lugar que ele tem para você.
Você vai continuar nesse nível até passar para o nível da elevação, do propósito que Ele tem para cumprir na sua vida. Não basta apenas, porque nós achamos que somos muito crente, nós achamos que conhecemos muito a Bíblia, nós temos dificuldade de liderar e ser liderados. Nós sempre achamos que o nosso jeito é o melhor, mas nós já oramos para o Espírito Santo e perguntar para Ele se o jeito nosso é o jeito dEle, se o que nós queremos é o que Ele tem para a nossa vida. Nós temos o costume de fazer tudo do nosso jeito, e recentemente eu tenho experimentado isso da parte do Senhor. Eu fiz os meus planos, eu queria do meu jeito, eu tinha montado a minha história, e de repente o Espírito Santo chegou para você e disse: nada do que você está fazendo é o que eu quero, nada. Vamos mudar isso daqui, Thalita. Como foi difícil para mim, como eu fui resistente para fazer o que Deus queria fazer. Mas como é bom quando estamos no centro da vontade do Senhor. Tudo flui, as portas se abrem. O Senhor opera milagres porque Ele continua sendo o mesmo Deus, lá do passado, do presente, vai ser eternamente. Mas enquanto o meu e teu coração ficar duro, sinto muito, você vai parar aqui. Então você tem que adorar apenas o nosso Deus. Pare de ficar prostrado. Pare de colocar em primeiro lugar outras coisas na tua vida. Tem muita gente que me chega reclamando, querendo conversar comigo, falando: Thalita, está acontecendo isso na minha vida. E a pessoa vai conversando. É porque está acontecendo isso, eu estou passando por esse problema. Aí eu paro para pensar assim: quem é a sua prioridade? Quem você está adorando? Você está colocando o seu trabalho acima de Deus? Você está colocando o seu relacionamento acima de Deus? Você não é uma pessoa comprometida? Se doe para a casa de Deus, se doe para o reino de Deus, e Ele vai abençoar você 100 vezes mais. Hoje em dia é a coisa mais difícil. Olha, nesses anos que às vezes eu fico na igreja, eu era pequenininha, já ajudava numa outra igreja que a gente tinha lá. A coisa mais difícil é ver pessoas comprometidas na casa de Deus. Quantas vezes a gente marcava uma coisa: hoje eu não vou. Thalita, não vai dar, eu quero fazer isso. A gente chamava uma galera para orar, não vinha orar. A gente chamava as pessoas para fazer uma campanha de tal coisa, não vinha. Aí você já percebeu que a minoria são que é abençoado? Porque essas pessoas têm compromisso com o reino de Deus, e você não tem adorado ao Senhor. Então não adianta você querer reclamar com Deus, você querer pedir para Deus, se você não coloca Ele em primeiro lugar na tua vida. Porque hoje nós queremos ganhar o nosso pão, para depois Deus dar o pão dele para a gente. Tem que ser o inverso: espera o pão de Deus, porque o dele é melhor, o nosso pão a gente nem vai querer. Ele que supre as nossas necessidades, Ele que cuida de nós. Eu falo que a melhor coisa da minha vida, quando meu pai estava desempregado, e a gente não tinha nada lá, era muito difícil, ninguém trabalhava em casa. Nos momentos mais difíceis, olha, a nossa geladeira era lotada de coisas. A gente recebia dinheiro para pagar conta. A gente dava para as pessoas comida. Aí uma vez eu até brinquei, eu falei: nossa, ser assalariado por mim é complicado, né? Meu dinheiro não dura nada. Mas quando eu sou assalariado por Deus, parece que as coisas rendem, né? Mas a gente não fica na dispensação de Deus, porque a gente tem medo de ficar na dispensação de Deus. Se você não trabalha hoje, se você não tem um salário fixo e Deus está cuidando de você, glorifique a Ele, porque Ele está cuidando da sua vida. Faltou alguma coisa para você? Não, mas quando a gente está ali, lá ralando, suando, é o nosso salário, é o nosso ganha-pão, e parece que não rende. E nós temos que ser levados para essa estação. E aí eu vou te dizer uma coisa: existe uma estação final que é para a gente completar, que é o nosso espírito. Olha, irmãos, essa daí é a mais difícil de todas. Sabe por quê? Você acha que é crente, você acha que você está salvo, você acha que está tudo bem, mas você está bem fora, lá fora. Você vem para a igreja e não sente nada, você nem sabe o que você está fazendo aqui, você não consegue se conectar. Você vê gente chorando do seu lado, você vê gente pulando do seu lado, mas você não consegue sentir a frieza
frieza tomou conta da igreja. A frieza tomou conta de nós. Aí é difícil, porque quando nós ouvimos as pessoas falarem, mas eu não vejo mais batismo com o Espírito Santo, eu não vejo mais isso, mais aquilo outro. Sabe por quê? Porque a gente está gelado. Aí nós estamos na última tentação do Senhor. Fala assim, ó. Ele levou Jesus para Jerusalém, colocou ele lá no templo e falou assim, ó, se joga, porque os anjos vão te salvar. Aí ele falou mais uma vez, usando a palavra, não tente o Senhor teu Deus. Olha, meu amigo, meu irmão, vou te dizer uma coisa para você. A parte mais difícil e final da vida de um cristão é provar o Espírito. Um dia você está falando em línguas, no outro você duvida quem Deus é. Um dia você prega descendo fogo, no outro dia você está quebrando pau. Um dia você quer ficar na igreja, cheio do Espírito Santo, no outro dia você já fica pensando se você vai para a igreja. Um dia você acredita no Espírito Santo, no outro dia você não acredita mais. Ah, mas será que isso é verdade? Meio estranho aquele povo. Um dia você entende o que é reino de Deus, o que é pregar o evangelho, o outro dia você fala, ai gente, mas essa vida aqui é tão boa que eu estou vivendo, ai eu quero viver aqui para sempre. Hoje eu vou fazer tal coisa, hoje eu vou dar preferência para comer e passear. O espírito da sonolência, daquele, sabe quando você está cansado e você não quer fazer nada? Quando sua alma está tão repousada, sabe quando você entra numa sauna? Você entra numa sauna e você vai relaxando, 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 daqui a pouco você dorme. É isso que o diabo faz com a vida de um cristão. Ele vai trazendo conforto, ele vai te sobrecarregando de trabalho, ele vai te sobrecarregando de problemas, e ele vai colocando nos seus ombros tudo. Vai, pega essa daqui, pega essa mochila, coloca ela. Trabalho, preocupação, dívidas, filhos, o que a internet está dizendo, a política, os juros, a falta de emprego, eu acho que eu vou ser mandado embora, eu quero isso, eu quero aquilo outro, eu tenho planos para 2025, e aí você vai colocando essa mochila, tudo nas suas costas. Ai, mas isso é tão gostoso, ai, eu preciso ir para tal lugar, eu preciso continuar dessa forma, meu pecado vai indo, e você vai colocando aquelas mochilas nos seus ombros, você vai colocando, e de repente, quando você está na casa de Deus, você já está assim, você vem para a casa de Deus assim, e você vai ficando assim, e vai ficando, até o momento em que você definha, você está aqui, mas você não está, você ouve a voz, mas você não ouve, e aí o Senhor fala assim, ah, mas se é de Deus, Ele vai mudar a minha vida, se é de Deus, eu creio que Deus não faz mais, aí você já está cheio de bagagens, de pecado, de coisas que Deus não colocou na sua vida. Aí tu senta do irmão do teu lado e começa a falar assim para ele, Deus não está operando mais como antes, que Deus não faz mais isso, que Deus não faz mais aquilo outro. Sabe o que é isso? É o diabo te tentando na última fase daquilo que Deus tem para você. Faça você a diferença. Seja você cheio do Espírito Santo de Deus. Você prega a palavra de Deus. Se você acha que o culto está gelado, você fala em línguas. Você deixa o Espírito Santo te dominar e ser cheio dele. Não fique esperando alguma coisa acontecer do teu lado. Faça o seu culto. Abra o seu coração. Tire as bagagens dos seus colos, dos seus braços e se entregue para o Senhor. E veja a glória dele sendo derramada sobre a sua vida. Nós nos preocupamos com o outro. Nós esperamos que alguém dê um passo inicial. E nós nunca vamos sair dessa fase. Nunca. Porque você está sempre na expectativa de que algo diferente aconteça. Mas é você que está com bagagem nos seus ombros e não consegue ver que o diabo está te tentando. Ele está te tentando, Ele está te esfriando, Ele está te afastando de Deus. Abra os seus olhos nessa noite e perceba isso. Perceba. Tire esse fardo dos seus ombros, tire esse cansaço, tire essa tristeza, esse peso que você está carregando.
É a tentação que o diabo está colocando. E olhe, não é porque você é crente não, viu? Não é porque você é pastor, não é porque você é líder, não é porque você prega, não é porque você canta. Jesus, o Filho de Deus, foi tentado. E você também está sendo tentado. Todos os dias, nessas 3 áreas da tua vida, você está sendo tentado. E muitos estão cedendo a essa tentação. Muitos estão se definhando e caindo. E não conseguem mais ver a glória de Deus. Mas o Senhor vai levantar homens e mulheres de Deus, cheios do Espírito Santo. Moisés era um só, e ele foi capaz de levar um povo todo para onde Deus havia colocado. Sabe quantas milhões de pessoas estão ali? Ele era um, e Deus usou esse um. Deus só precisa de uma pessoa disponível, que passe nessa peneira de 3 tentações, para que quando isso passar, o Senhor vai te levar para um lugar para cumprir o propósito que Ele tem na tua vida. Como você está hoje? Que fase você está? Qual das 3 você está parado? Passando nessas 3 fases, você vai para o lugar onde Deus te mandou você ir. E não só isso que eu te digo. Além disso, o Senhor vai suprir a sua necessidade. Porque em Mateus 4, quando ele fala sobre... Quando Jesus, ele tem uma outra versão. Em Mateus 4, ele fala assim... 4, versículo 11. Com isso, deixou o diabo, e eis que vieram os anjos e o serviram. Jesus estava com fome. Ele estava num momento muito difícil da vida dele, mas ele resistiu à tentação. E os anjos veio e serviram. O que o Senhor manda te dizer? Seja aprovado por Ele, que Ele sabe da sua necessidade, e Ele vai vir e vai te servir. E vai suprir a tua necessidade. Mas antes, passe no teste. E seja aprovado pelo Senhor nessa noite. Amém? Que as palmas louvem ao Senhor. É o que nós te pedimos e já te agradecemos. Sendo as mãos para cá, que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e consolação do Espírito Santo esteja sobre cada um de vós e